Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos aqui continuar então com a nossa aula que fala sobre o tema, né, da dissertação lá da sua prova, tá certo? A gente vai abordar aqui um possível tema, tá? Que fique bem claro, eu não estou falando que é que vai cair na sua prova não, estou falando que é uma possibilidade, pode cair qualquer coisa lá que você vai conseguir fazer essa redação, tá bom? Então vamos pegar aqui um exemplo, ó. Imagine o seguinte, como é que eu vou abordar um tema da redação, professor? Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em começar uma redação. O que é que eu faço? Então veja o seguinte, a gente tem aqui um tema. Vamos imaginar que o tema fala sobre o suicídio, né, no cotidiano, né, do Brasil. Então você tem aqui uma temática, você tem um assunto que no caso é o suicídio, só que de maneira específica a gente está falando do quê? Disso daqui, né, nesse contexto, no dia a dia, no caso do brasileiro, tá certo? Vamos pegar aqui o modelo Enem, que a gente trabalhou muito já em vídeos anteriores, para tratar de tal tema. Então, por exemplo, ó, como é que eu vou começar o texto, Cláudio? Já falei aqui, pessoal, o seguinte, você tem que começar dando uma apresentação do tema, né? No caso, para o seu leitor. Você tem que definir, você tem que mostrar para o leitor da sua prova, para o corretor da sua redação, como você pode, né, me explicar o que significa, no caso, esse tema. Aí você vem aqui e fala o seguinte, olha, beleza, vou definir o tema. Então, suicídio representa o ato de tirar a própria vida, né, por algum motivo, né? Então, você acabou de fazer o quê? Você definiu o tema. E você vai lembrar do seguinte, quando você define o tema, você tem que fazer o que também depois? Você tem que colocar uma opinião, né, em relação a tal tema, a chamada tese. Você não pode escrever um texto dissertativo, pessoal, sem colocar, no caso aqui, modelo Enem, sem colocar, no caso, a sua tese, a sua opinião. Onde é que vai aparecer isso, professor? Observe agora o restante, ó. Depois de definir o tema da redação, o que é que eu faço? Tal ato que corresponde, faz referência ao suicídio, consiste em um grave problema social no Brasil e, no caso, no mundo. Perceba o seguinte, em nenhum momento, pessoal, eu digo que isso aqui acontece somente em um lugar, somente no Brasil, mas eu ressaltei que esse problema, né, é um problema social e é um problema grave, veja o que eu estou dizendo aqui, né, que acontece tanto no Brasil e acontece no mundo. Mas, professor, você tem certeza que acontece no mundo? Veja que eu não estou dizendo que acontece em todo, né, mundo, por exemplo. Né? Todo o planeta tem suicídio, não estou falando isso. Mas ele acontece, né, em lugares fora do Brasil também. Então, a definição e, no caso, a tese, elas estão aqui, no caso, bem apresentadas, tudo bem? Você tem que fazer isso. Pegou um tema, seja em qual for, você tem que apresentar o tema para o seu leitor. Lembre-se, né? Imagine, a sua prova, pessoal, ela vai ser lida por alguém. Então, você tem que ser, né, no caso, de maneira assim clara, de maneira bem objetiva para falar no caso de tal assunto, tá certo? Então, pegou o tema da redação, foi o modelo Enem, você define o tema e você também apresenta a sua opinião, o seu juízo de valor em relação ao tema. Beleza? Continuando, temos aqui agora os argumentos, né? Lembre-se que o texto do Enem é dissertativo argumentativo. Então, se você fala, por exemplo, que isso daqui é um grave problema social no mundo, está na hora de fazer o quê? De você argumentar, de você convencer o leitor que, de fato, a sua opinião ela é válida e merece até mesmo ser seguida. Então, quando eu falo de argumentos, o que significa isso, Cláudio? Os argumentos, pessoal, a gente pode falar o seguinte, é o que vai provar, né, para o leitor que aquilo que você disse, né, é algo verdadeiro. Né? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos, tá, de argumentos. Vamos pegar o seguinte, olha, quais são as possíveis causas do tema? O que provoca, o que pode provocar, no caso, o suicídio? Então, eu tenho aqui, por exemplo, existem vários motivos, tá? Eu coloquei aqui apenas alguns. Como a depressão pode levar a pessoa a cometer suicídio. Temos a prática do bullying, né? No caso nas escolas, no trabalho e por aí vai. Também pode relacionar, no caso, ao suicídio. Você pode pegar aqui problemas financeiros, pessoas mais velhas que estão aí endividadas, não vê uma saída para fazer, né, isso melhorar. O que eles acabam fazendo? Cometem, no caso, o suicídio. Fanatismo, como assim, professor? Você pega um exemplo, o que leva uma pessoa, né, no caso, a se matar, a se explodir, como no caso os homens bomba, né? E por aí vai. Então você tem aqui uma questão de fanatismo, né? Pode ser um fanatismo religioso, fanatismo que faz referência a outra, né, a outra área e por aí vai. E tem uma série de outros fatores que podem me levar ao quê? A falar que tal problema é causado por tal motivo, tá certo? Só que lembre-se,
quando você apresenta uma causa, né, e você não é obrigado a falar disso tudo, fique bem claro aqui, existem vários motivos, mas você pode escolher ali, no caso, 2 ou 3. Por quê? Porque a sua redação ela tem um limite de 30 linhas, né? Você tem um tempo para fazer a sua redação, então não cabe falar de tudo sobre um tema, fala só daquilo que você acha de fato importante. Então, observe, uma causa vai gerar o quê? No caso, uma ou então algumas consequências. Então, a gente sabe que as causas do suicídio vão nos levar ao quê? A perda da vida, né? A perda da vida humana. Só que lembre-se, com isso vem o quê? Vem o quê? Vem o sofrimento das pessoas. Como assim? Uma pessoa que tira a sua própria vida, pessoal, ela pode causar um sofrimento em relação a quem? No caso, aos seus familiares, ou então, né, o sofrimento das pessoas o quê? Daquela pessoa que ela tirou a vida junto, né, com ela. Se eu pego aqui um ato terrorista, por exemplo, uma pessoa que se mata, além de tirar sua vida, ela tira a vida de pessoas inocentes, causando um sofrimento, né, em relação a outras pessoas. Então, causa e aqui eu tenho consequência. Só que note aqui o seguinte, essa parte aqui dos seus argumentos, ela é bem teórica. Você tem que explicar de fato, teoricamente, o que acontece em relação a tal problema. E lembre-se, pessoal, a gente falou aqui dessas causas e consequências, mas você não pode fazer o que eu falei no vídeo anterior, você não pode tangenciar o tema. Como assim, Cláudio? Por exemplo, se eu pego um problema como suicídio e falo disso aqui, eu tenho que falar disso aqui em qual tipo de contexto? Aí você lembra aqui da proposta do cotidiano do suicídio, né? O suicídio dentro dessa temática aqui no Brasil, tá legal? Então, tenho que falar disso aqui fazendo referência, por exemplo, a fatos que aconteceram aqui no Brasil, que é que a gente vai encontrar aqui nos exemplos, né? Você vai pegar aqui, pessoal, alguns fatos, algumas notícias, alguns acontecimentos que você pode citar em relação a tal tema. Coloquei aqui 2, né? Eu sei que não tem uma referência, né, em relação ao Brasil, é mais ao mundo, mas você pode pegar aqui, por exemplo, a literatura, um livro que fala sobre a temática do suicídio, qual é? Romeu e Julieta, por exemplo. Ou então, na história, falando do quê? Do 11 de setembro. Mas em conjunto com isso daqui, você vai apresentar o quê? Notícias, fatos do suicídio ocorrendo onde? No caso, no Brasil, tá certo? E por último, como estamos falando aqui do Enem, tem que ter uma proposta de intervenção. Como assim, professor? Você tem que botar na sua redação, você tem que colocar na sua redação o quê? Como tratar de tal problema? E lembre-se, você tem que falar isso aqui de maneira detalhada, mostrando, por exemplo, como essa solução vai ser feita, né? Como isso aqui vai ser aplicado, né? Quem vai aplicar tal solução, o que é que se espera, né, de tal solução e por aí vai. É dessa forma que você vai fazer o quê? Que você vai abordar, no caso, a temática da sua redação, tá certo? Não fique preocupado com o tema de maneira específica, sim, professor. Mas por que não? Porque qualquer tema que você for trabalhar na sua redação, ele vai caber dentro daquela estrutura. O interessante é você ter ideias de como começar, de fato, o seu texto. Lembre-se, eu peguei um tema de redação, seja em qual for, eu tenho que defini-lo, tenho que emitir, no caso, uma opinião, tenho que apresentar argumentos que convençam, no caso, né, a figura do leitor em relação a tal opinião e, por último, emitir aqui uma proposta de intervenção, uma proposta de solução, tá legal? Então, isso aqui é que você tem que saber quando pegar, né, a sua prova de redação, seja lá qual for o tema, beleza? A gente vai falar de outras coisas nos próximos vídeos. Muito obrigado.